Bom, pessoal, o vídeo de hoje ele é sobre um assunto que, porventura, às vezes é polêmico e que muitas pessoas acham difícil de entender porque acham que está atrelado a golpes, a scams, ou que não gostam porque simplesmente não buscam entender, porque não entendem. Bom, então o intuito desse vídeo aqui é que você consiga sair daqui sabendo o básico sobre Bitcoin, o que é Bitcoin, os problemas que ele resolve e etc. E em como que ele pode salvar a sua vida. Literalmente. E, inclusive, essa é a primeira coisa que você tem que saber. Que o Bitcoin, ele realmente pode salvar a sua vida. Tanto financeira, moral, espiritual, a vida da sua família. Então, por favor, peço que você dê uma atenção a esse vídeo, preste bem atenção nos conceitos que eu vou abordar aqui, que são bem importantes, tudo bem? E qualquer dúvida, qualquer coisa que você tiver, qualquer pulga que você tiver atrás da orelha, comenta aqui no... deixa aqui seu comentário, que eu vou responder com a maior calma e carinho desse mundo, tudo bem? Bom, então vamos começar aqui a aula. Inclusive, queria comentar aqui o tamanho desse mapa mental aqui, né? Realmente é muito grande. Então deu muito trabalho para fazer o mapa mental. Então, por favor, dá uma atenção aqui, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, começando sobre o que é, afinal, Bitcoin. O que é esse tal de Bitcoin? Bom, em suma, o Bitcoin é uma criptomoeda, ou seja, uma moeda digital, tá? Basicamente é isso, uma criptomoeda, uma moeda digital, criada a partir de um processo de mineração, conhecido como Proof of Work. Ou seja, o Bitcoin ele não é uma moeda física, deixando claro. Como diz aqui, é uma moeda digital que ela é transacionada de pessoa para pessoa, tá? Sem nenhum intermediário, nenhuma instituição controla o Bitcoin. E ela é criada a partir de um processo de mineração. Ou seja, basicamente, o que é a mineração do Bitcoin? Já adiantando que não é um cara com uma picareta tentando quebrar uma parede, uma pedra ou algo neste sentido, né? Porque muitas pessoas acabam achando isso, mas não é. Mineração de Bitcoin é o seguinte: é uma pessoa com um computador, e esse computador ele faz vários cálculos complexos, ele acha a resposta para esse cálculo, envia esse cálculo para a rede valida e, como recompensa do esforço dele, do poder computacional que ele utilizou para realizar esse cálculo, como recompensa ele recebe de volta bitcoins. É isso. Basicamente é isso. É um computador que utiliza o seu poder computacional na rede para minerar bitcoins e assim receber em troca como recompensa do seu esforço bitcoins. É isso. E esse processo é conhecido como Proof of Work, ou, em português, né, prova de trabalho, tá? O que é importante deixar bem aqui. Importante se salientar. Deixa eu ajeitar aqui bonitinho. Pronto. E ele fica armazenado em uma blockchain. Ou seja, o Bitcoin, depois que ele é minerado, ele automaticamente fica na blockchain. Ele não sai dali, tá? E o que é blockchain, o subversor, né? Você deve estar se perguntando. A blockchain, ela é um espaço, tá? Um espaço, é uma cadeia de blocos. Então são blocos interligados entre si. E que eles não podem ser violados, são imutáveis, descentralizados, tá? É uma cadeia de blocos organizados em sequência, tá? E cada bloco é minerado a cada 10 minutos por um minerador, tá? É isso. E o Bitcoin ele fica armazenado nessa cadeia de blocos, tá? E se vocês quiserem mais informações sobre esse assunto, tem um artigo aqui da área Bitcoin que eu achei muito interessante, aqui ó, da área Bitcoin, chamada Blockchain. Entenda de forma fácil o que é e como funciona. Então, se vocês, inclusive, quiserem um vídeo mais aprofundado sobre o que é blockchain, como funciona, como que se constrói uma blockchain, comentem, deixe aqui nos comentários que eu posso trazer no futuro um vídeo assim, mas eu recomendo a leitura desse artigo aqui da área Bitcoin. Tudo bem?
Bom, seguindo adiante. E como eu disse, né? O Bitcoin ele é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. Porque ele não é controlado por ninguém, por nenhuma instituição. Ninguém pode mudar as regras de como a rede do Bitcoin funciona. E por isso que o torna uma ferramenta muito importante e que realmente pode modificar as nossas vidas. Mas afinal, subversor, quem é que criou o Bitcoin? Quem é que criou essa ferramenta maravilhosa aí? Enfim, quem criou o Bitcoin? Quem criou o Bitcoin foi Satoshi Nakamoto em 2008. E a questão é, se não me engano ele criou em maio ou dezembro de 2008, não tenho muita certeza. Mas foi uma entidade chamada Satoshi Nakamoto. E já adiantando que Satoshi Nakamoto ele pode ter sido uma pessoa, uma empresa, um governo, uma IA, ninguém sabe, né? Uma inteligência artificial. Ninguém sabe quem realmente foi Satoshi Nakamoto. Mas não importa. Na verdade, não importa quem foi Satoshi Nakamoto, por causa que, mesmo se ele voltar, mesmo se ele reaparecesse, né, o criador do Bitcoin reaparecesse, ele não poderia alterar em nada da rede. Porque lembra quando eu disse que a rede da blockchain, que é onde o Bitcoin está guardado, né, a cadeia de blocos interligados, é imutável? Então, ela é imutável até mesmo para o próprio criador, porque não há ninguém controlando. Entendeu? Então, não importa. Mas a única coisa que sabemos é que Satoshi Nakamoto, essa entidade, criou o Bitcoin em 2008. Bom, agora só vamos falar sobre as suas principais características, tá bem? Bom, como eu disse, a sua principal característica é que ele é descentralizado. Ou seja, o Bitcoin não pertence a ninguém. Tá? Isso aqui é muito importante deixar frisado, que o Bitcoin não pertence a absolutamente ninguém. Ninguém pode modificar, ninguém pode mudar as regras da rede do Bitcoin, ou mudar o processo de mineração, mudar a blockchain. É impossível. Ele não pertence a ninguém. As transações são feitas de pessoas para pessoas. P2P, peer-to-peer. E pelo fato dele ser centralizado, ao adquirir Bitcoin, ao ter Bitcoin, você acaba se livrando das amarras da corrente do Leviatã. E, né, quem já está esperto sabe muito bem quem é o Leviatã, mas para exemplificar aqui, o Leviatã ele detém as suas moedas, como o dólar, o real, o euro, o ien, mais conhecidas como moedas fiduciárias, e ao adquirir Bitcoin, você automaticamente não depende mais dessas moedas. Você tem uma moeda descentralizada que não pertence a ninguém, que ela é regulada simplesmente pelas leis da termodinâmica ou pela lei da oferta e da demanda, como eu já vou apresentar para você mais tarde. Portanto, tenha em mente que Bitcoin não, ele é diferente de tudo, de qualquer outra moeda, simplesmente por ser centralizado. E não pode haver uma instituição que mude as regras ou que mude a política monetária do Bitcoin. Isso não existe. Não existe. E isso dá poder às pessoas. O que é a coisa que o Leviatã menos quer. Convenhamos, não é? Uma outra característica principal, ele é escasso. Ele é escasso. Vou até colocar isso aqui em grito, bem forte. Ele é escasso. Ou seja, ele possui um limite na emissão de novas moedas. E só podem ser emitidos novos 21 milhões de Bitcoin ou 2,1 quadrilhões de satoshis. Calma aí, escrevi errado. Portanto, até 2140, que é a data onde vai ser minerado o último Bitcoin, só vão existir cerca de 21 milhões de Bitcoin ou 2,1 quadrilhões de satoshis. Por quê? Um Bitcoin ele equivale a 100 milhões de satoshi. Tudo bem?
Isso já foi estabelecido pela rede, já foi estabelecido pelo próprio Satoshi Nakamoto. Ele próprio definiu isso e é uma regra que não pode ser mudada. Portanto, por ele ser escasso, ele, ao longo do tempo, vai automaticamente sugar mais valor. Ele vai se valorizando ao longo dos anos, como aconteceu desde a sua criação. O Bitcoin ele começou valendo praticamente nada, centavos de dólar, e hoje já está batendo a marca aí dos 60, 70 mil dólares. Né? Portanto, a escassez dele faz com que ele também seja muito valorizado. E além disso, né, de quebra, ele possui todas as características aristotélicas de um bom dinheiro. Portanto, Aristóteles ele foi um filósofo grego e lá, antes de Cristo, ele definiu algumas características do que seria um bom dinheiro. As características realmente de um dinheiro que serviria como reserva de valor. E essas características foram durabilidade, ou seja, um bom dinheiro ele tem que ser durável ao longo do tempo. Ele não pode, de forma nenhuma, perder o seu valor, perder muito o seu valor ao longo do tempo, que é coisa que as moedas do Leviatã, as moedas fiduciárias como o dólar, o real, o euro, já perderam em mais de 90% do seu valor desde a sua criação, algo que não acontece com o ouro e o Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin é uma moeda, é um dinheiro durável. Ele tem que ser divisível, tem que ter divisibilidade, ou seja, ele tem que ser facilmente divisível em pequenas partes, porque, por exemplo, o Bitcoin, existe um Bitcoin, correto? E como eu disse anteriormente, um Bitcoin ele pode ser dividido em cerca de 100 milhões de satoshi. Portanto, é uma moeda divisível. Assim como um dólar consegue ser dividido em 100 centavos de dólar, um Bitcoin consegue ser divisível em 100 milhões de satoshi. Tudo bem? Até aqui tá tudo tranquilo, né? Espero, creio eu. Um bom dinheiro ele tem que ser portável, tem que ter portabilidade, ou seja, ele tem que ser fácil, tem que ser, tem que ter uma fácil movimentação de um local para o outro, né? Então, o Bitcoin é simplesmente só de você gravar as 12 palavras na sua cabeça e dão acesso ao seu Bitcoin, ninguém pode te roubar. Inclusive, essa é uma das outras características que eu vou comentar. Mas o Bitcoin ele é literalmente o dinheiro mais portável do mundo. Nem o ouro é tão portável quanto o Bitcoin. Porque, responde para mim, você consegue tirar um ouro do Brasil e levar para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia tranquilamente? Sem ser barrado no aeroporto ou sem ser barrado em alguma fronteira? Você consegue fazer isso com ouro? Não, certo? Já com Bitcoin é diferente. Porque só de você gravar as 12 ou 24 palavras na sua cabeça que dão acesso ao Bitcoin, ninguém pode mais roubar de você. E isso dá poder ao indivíduo, coisa que o Leviatã não gosta. Portanto, ele é extremamente portável. Ele tem que ser uniforme, tem que ter uniformidade. Ou seja, ou a conhecida fungibilidade, ele tem que ser fungível. Ou seja, um Bitcoin tem que ser igual a outro Bitcoin. Não pode ter distinção nenhuma entre um Bitcoin e outro Bitcoin. Eles têm que ser exatamente iguais. Não podem ser diferentes entre si. E isso realmente é verdade. Né? Existe uma discussão entre... Né? Não existe, né, Bitcoins que têm KYC e sem KYC, que é um assunto para um outro vídeo que eu posso vir aqui abordar, se vocês quiserem. Né? É um assunto para um outro vídeo. Bitcoin com e sem KYC. Porém, de maneira geral, nas suas características intrínsecas, um Bitcoin é igual a outro Bitcoin. Uma outra característica, então, é a aceitabilidade. O Bitcoin, ao longo do tempo, ele está cada vez mais se tornando aceitável pelas pessoas, se tornando adotável. E não sou só eu que estou dizendo isso não. Tem dados que comprovam isso. Assim como essa notícia aqui
da revista Exame, diz: BlackRock chega a 130 bilhões de reais em Bitcoin após retorno de aporte em ETF. Bom, se você não conhece a BlackRock, ela é basicamente a maior gestora de ativos do mundo. Na mão dessa empresa aqui, dessa gestora de ativos, tem cerca de 7,5 trilhões. Sim, 7,5 trilhões de dólares em ativos, né, para essa empresa que gerir. Então é um peixe grande no mercado, uma baleia, como a gente diz. Não é qualquer empresa. E aqui diz: a BlackRock chegou nesta sexta-feira, 27, à marca de 23,7 bilhões de dólares em unidades de Bitcoin adquiridas. Com a nova compra de unidades do ativo, a gestora reforçou uma nova posição de liderança no mercado de criptomoedas, iniciada em 2024. Portanto, a própria BlackRock já enxergou que o futuro vai ser do Bitcoin. Vai ser a moeda que vai ser utilizada pelas pessoas e que vai cada vez gerar mais valor. E o Bitcoin ele tem que ser estável, né? Tem que ter estabilidade. Um bom dinheiro ele tem que ser estável. E uma coisa que comprova a estabilidade do Bitcoin é esse gráfico aqui. Bitcoin e ouro alcançam recorde no mesmo dia em movimento incomum de mercados. Então, em março desse ano, de 2024, o Bitcoin e o ouro eles atingiram a máxima histórica no mesmo dia. E isso não foi uma coincidência, por causa que o Bitcoin ele segue padrões do ouro. Então, de acordo com esse gráfico aqui, a linha azul é o valor do ouro e a linha branca é a do Bitcoin, correto? E aqui, você pode ver que a partir aqui de 2017, toda vez que o ouro caía, o Bitcoin ele caía junto. Toda vez que o ouro subia, o Bitcoin subia junto. Toda vez que o ouro caía, o Bitcoin caía. O ouro subia, o Bitcoin subia. Então, o Bitcoin e o ouro têm uma correlação. Estão relacionados, né? Isso comprova também a estabilidade do Bitcoin. Bom, então, o Bitcoin respeita todas as características aristotélicas de um bom dinheiro, né? E isso aqui nos leva a um outro ponto importantíssimo. E quais problemas que ele resolve, né? Porque afinal, subversor, tá, você me disse de todas essas características benéficas e boas do Bitcoin, mas afinal, que problema que ele resolve? Tudo bem. Um dos principais problemas que o Bitcoin resolve é a temida inflação. Eu até coloquei aqui uma caveirinha, tá vendo? Uma caveirinha para demonstrar, né, o terror, né, que temos pela inflação, que é um dos problemas que o Bitcoin resolve. Então, lembra que eu disse que o Bitcoin é escasso e é impossível emitir novos Bitcoins? Então, ele vai. Pega essa informação e pensa nela agora. Inflação é subida de preço? Por que o preço aumenta? Será que a inflação ela é realmente a subida de preço? Será? E você já se pergunta por que o preço ele aumenta? Por que os produtos do mercado só crescem, crescem, crescem e nunca baixam? Isso tem a ver com a oferta e demanda. Tá? Oferta e demanda. É uma coisa que é resolvida pelo Bitcoin, pela sua escassez. Imagina, o mercado financeiro hoje é controlado por oferta e demanda. Ok? E o Bitcoin ele é um ativo escasso, ou seja, a sua oferta é limitada. Até 2140 só vão existir 21 milhões de Bitcoin. Portanto, se eu já te mostrei que a demanda do Bitcoin é crescente, só tende a subir, e a sua oferta vai ser cada vez menor, então o seu preço tende a subir, tende a valorizar ao longo dos anos. Quanto mais o Bitcoin for aceito, for atendido pelas pessoas, e a sua oferta for cada vez menor, o seu preço tende a subir. E por isso que o Bitcoin ele é contra a inflação. Porque é impossível criar mais Bitcoins. Logo, é impossível inflacionar, diluir o Bitcoin. Porque isso aqui é muito importante. Salve isso aqui porque isso aqui é muito importante que eu vou dizer agora.
o aumento da base monetária é igual à inflação. Ou seja, e o aumento da base monetária, ou seja, a inflação, causa a desvalorização da moeda. Portanto, se a inflação é o aumento da quantidade de algum ativo, seja de moedas ou de Bitcoin nesse caso, né? E isso resulta na desvalorização, porque quanto maior a quantidade, maior é a desvalorização do ativo, né? Se a demanda não acompanhar essa oferta de moedas, logo temos a conclusão de que as moedas do Leviatã fiduciárias, como dólar, real e euro, como eu disse anteriormente, elas podem ser imprimidas infinitamente. Os estados, os países podem imprimir essas moedas infinitamente. Portanto, eles podem diluir essa moeda à vontade. E é isso que eles fazem. Eles diluem você e te roubam sem você saber. Entende? E o Bitcoin é impossível você criar mais Bitcoins. É impossível você diluir o preço do Bitcoin. Aumentar a sua oferta. Porque ele tem um limite, ele é escasso. Portanto, se a demanda aumenta e é impossível aumentar a oferta, logo o preço ele tende a subir, porque ele cada vez vai ser mais e mais escasso. Inclusive o Bitcoin ele atualmente já é mais escasso que o próprio ouro. Então é isso. O aumento da base monetária é igual à inflação, o que causa a desvalorização da moeda. E é importante pontuar o seguinte: se você for um pouco mais rápido no raciocínio, você já deve ter compreendido isso. Mas o Bitcoin é o único ativo deflacionário. Ou seja, é o único ativo que ele não inflaciona, ele só deflaciona. Entende? Ele só valoriza, não desvaloriza. Basicamente é isso. Tá? Só para concluir aqui. Aqui. Isso aqui é muito importante também. Um dos outros problemas que ele resolve é a passagem de herança e roubo. Por que você deve estar se pensando, né? Por que ele resolve esse problema? O Bitcoin é o único ativo na história da humanidade que não pode ser confiscado caso faça a autocustódia corretamente. Portanto, nunca na história da humanidade existiu um ativo, um bem, uma reserva de valor que não poderia ser roubada de você se você não tomasse cuidado. Entendeu? Nunca existiu. É aquele mesma coisa. O ouro, se você, tá bom, subversor. Eu tenho aqui na minha casa ouro estocado, eu tô seguro contra a inflação. Você não tá, inclusive você não tá seguro contra a inflação, porque o ouro ele tem se desvalorizado, mas não vou entrar nesse ponto. Mas a questão é, a qualquer momento, o Estado ele pode bater na sua porta. Alguém, um ladrão, ele pode invadir sua casa, roubar seu ouro e você ficar sem nada. Já o Bitcoin não. Ele é o único ativo na história da humanidade que ele não pode ser confiscado de você, desde que você consiga fazer a autocustódia e guardá-lo corretamente. Repito, se você tiver as 12 ou 24 palavras na sua cabeça e não falar para ninguém, ninguém pode tomar seu Bitcoin. A não ser que você diga, né? Mas tirando isso, se você ficar caladinho, ninguém vai conseguir tirar seu Bitcoin de você. É impossível, tá? Isso resolve a passagem de herança e de roubo, né? Porque ninguém pode te roubar. E se algum dos seus filhos ou se algum herdeiro seu não te honrar, ou se você achar que não merece, né, o seu patrimônio, a sua riqueza, é só você não dizer essas palavras para ele, que pronto, ele nunca vai ter acesso ao seu Bitcoin. E na comunidade, né, dos bitcoinheiros, calma aí, na comunidade dos bitcoinheiros, né, das pessoas que adotam Bitcoin nas suas vidas, existe uma frase, né, muito conhecida, e ela é em inglês, né, que é a seguinte: Not your keys, not your coins. Ou seja, sem suas chaves, sem suas moedas. Porque literalmente, se você algum dia esquecer as chaves ou passar essas chaves para alguém, esses bitcoins já não são mais seus. Porque você não vai ter mais acesso a eles. Quem tem acesso aos bitcoins tem esses bitcoins. Entende? Not your keys, not your coins.
sem suas chaves, sem seus bitcoins. Isso resume isso aqui que eu quis dizer. Mas agora você deve estar se perguntando, você, em algum momento desse vídeo se perguntou, deve estar se perguntando agora, mas subversor, para resolver este problema é só investir que tá tudo certo. Né? Você pensa, pô, o subversor, se eu investir e tiver um rendimento sobre a inflação, resolve, não é? Vamos ver sobre isso aí, vamos ver esse assunto. Bem, aqui. Se o IPCA, suposto índice de inflação brasileira, né, porque o IPCA, ele supostamente é o índice da inflação brasileira. Se o IPCA fica em torno de 5 a 6% ao ano, só é preciso investir, ou seja, investir seja em ações, fundos imobiliários, CDB, CDIs, enfim. Só é preciso investir e ter um retorno de 5% para ficar empatado e mais de 6% para ter lucro, certo? Você deve ter pensado isso, né? Que pô, se a inflação, né? Se o IPCA ele é de 5, 6% ao ano, se eu investir em algum ativo do mercado tradicional, tendo um retorno de 5%, eu vou ficar empatado. E tendo um retorno de 6%, eu vou ter lucro, né? Ou de 6% para cima, vou ter lucro, não é? Nada disso. Errado. Você errou. Por quê? Vou te explicar. O governo mascara a real inflação. É o aumento da base monetária, lembra? A inflação é o aumento da base monetária. O governo mascara a real inflação com índices fajutos e manipulados como o IPCA. Porque se você não sabe, o IPCA basicamente é uma cestinha com produtos que o governo ele escolhe e ele pega essa cestinha de produtos, compara com o ano anterior e vê quantos por cento que, em média, os valores desses produtos subiram em relação ao ano passado. Mas se o governo quiser, né, se o Leviatã ele quiser, ele pode pegar os produtos que menos subiram, que tiveram a menor inflação de preços, né, que subiram menos, colocar nessa cesta e dizer que a inflação foi 5, 6%, que é mentira. Não é verdade. Estima-se que a base monetária aumente em média de 18 a 20% ao ano. Olha essa diferença. O governo, o Leviatã, ele diz que a inflação é 5, 6%. Mas se a inflação ela é o aumento da base monetária, o aumento de oferta de moeda na economia, que é a base monetária, e essa base monetária aumenta de 18 a 20% ao ano, não existe investimento que consiga suprir 18% a 20% ao ano de aumento, não existe. Não existe nem o melhor investidor, nem a pessoa que realmente entende consegue esses resultados. Entende? Portanto, para comprovar isso que eu disse sobre o aumento da base monetária, está aqui o gráfico M2. Esse aqui é o aumento da base monetária brasileira, o gráfico M2 do Brasil. Tudo bem? Aqui para comprovar que é o BRM2, Banco Central, Central Bank. Tudo bem? E se nós pegarmos aqui, calma, se nós pegarmos a régua e colocarmos do dia 1º de janeiro de 2023 para 1º de janeiro de 2024, o aumento foi de 15,5%. É claro que a média é de 18 a 20%, mas desse último ano foi 15,5%. Me diga qual investimento que bateu 15% ao ano. Ou 16% para ficar positivo. Não existe nenhum. Então, vou colocar outro aqui, ó. 1º de janeiro de 2020 até 1º de janeiro de 2021. Aqui, ó. 18%. 18%. Tá vendo? Então, realmente, a inflação é o aumento da base monetária e a moeda fiduciária tende a cada vez desvalorizar. Já o Bitcoin, não, porque é escasso, como eu disse anteriormente. Bem? Continuando. E você pode ter um outro questionamento. É o seguinte: ah, mas e se a internet acabar?
os bitcoins somem? Provavelmente também deve ter se perguntado isso. E se a internet acabar? Os bitcoins eles vão sumir? Não, eles não somem, tá? Por quê? Lembra quando eu te disse que eles ficam guardados em uma blockchain descentralizada? Pois é. O Bitcoin, ele dentro da blockchain, ele não consegue escapar dali, como eu disse anteriormente. Portanto, desde que haja um computador com a cópia da blockchain dentro desse computador, é impossível a rede morrer. Como eu disse aqui, desde que haja um único computador com uma cópia de toda a blockchain, a rede não morrerá. Então, mesmo se cair a internet, ou mesmo se cair um asteroide na Terra e destruir tudo, se existir um único computador com a blockchain guardada nele, e esse computador em algum momento se voltar a ligar à internet, a rede continuará viva. E hoje existem milhares, dezenas de milhares, ou até centenas de milhares de computadores que rodam a rede do Bitcoin e que têm cópias dessa mesma blockchain. Portanto, é impossível derrubar. É praticamente impossível derrubar essa rede. Portanto, eles não somem, porém eles podem ficar durante um tempo inacessíveis, mas somente em um caso de catástrofe realmente do fim do mundo. E convenhamos que no fim do mundo, a última coisa com que você vai querer se preocupar é com seus bitcoins, né? Convenhamos isso. E isso nos leva aqui a um outro ponto, que é importantíssimo que você entenda agora já desde o começo, tá? Que Bitcoin é reserva de valor. Ah, me desculpe. Em relação a esse último ponto aqui, sobre. Ah, se a internet acabar, eles somem? Não. Inclusive, saiu uma matéria aqui do Olhar Digital que diz o seguinte: grupo de brasileiros afirma ter enviado Bitcoin à Lua via rádio. Isso aqui aconteceu em 2021, tá em junho de 2021. Foi algo bem interessante. E comprovou que o Bitcoin não precisa da internet em si para sobreviver, digamos assim. Numa parte da matéria diz o seguinte: para os entendidos do assunto, isso não é nenhuma novidade. Mas, e se o tal satélite intermediário das transações não for qualquer um, e sim o nosso grande satélite natural, que está, né, a 300 e poucos mil quilômetros de distância de nós? Sim, a Lua. Parece um pouco estranho e até difícil de acreditar, mas uma equipe composta por profissionais e entusiastas do ramo conseguiu esse feito: mandar bitcoins para a Lua, utilizando o corpo celeste como agente de uma transação financeira. Então, basicamente, o que eles fizeram? Essa equipe aqui, esse aqui é um dos brasileiros, né? Que fez essa proeza. Essa equipe de brasileiros, ela conseguiu transferir bitcoins através do espaço, por satélite. Eles enviaram um sinal via rádio com a transação para a Lua. Essa mensagem chegou na Lua, rebateu na Lua e voltou na Terra. E a transação foi recebida por uma outra pessoa. Então, sim, o Bitcoin consegue ser enviado por outras formas. E essa aqui é uma delas, não só pela internet. Tá? E voltando aí sim, ao próximo ponto. Bitcoin é reserva de valor. Isso aqui é muito importante. Bitcoin é reserva de valor. Bitcoin é reserva de valor, melhor que o ouro e está fora de moda, aponta relatório. Essa aqui foi uma notícia da revista Exame, tudo bem? E tem essa manchete aqui, esse título. Ela diz o seguinte: o relatório, o relatório recente da Matrixport comparou o ouro, clássico ativo utilizado como reserva de valor, ao Bitcoin, classificado por muitos especialistas como o ouro digital, que pode vir a substituir um minério escasso no futuro. De acordo com a Matrixport, o Bitcoin pode ser ainda melhor. Os analistas da empresa afirmaram em um relatório divulgado nesta segunda-feira, 9, que a conexão entre o ouro e o Bitcoin é óbvia e a demanda pelo Bitcoin como reserva de valor digital foi um grande motivo pelo qual a criptomoeda cresceu em popularidade. Ou seja, já não é mais ficção, já não é mais coisa da cabeça de pessoas malucas, entende? Realmente, Bitcoin ele é uma reserva de valor. Melhor do que o próprio ouro, como diz aqui a matéria.
por especialistas, né? O Bitcoin ele serve para armazenar o valor, a sua energia monetária ao longo do tempo, melhor do que o próprio ouro, porque ele respeita todas as características aristotélicas do dinheiro, e já o ouro não, somente algumas. Portanto, o Bitcoin ele é reserva de valor e definitivamente não é investimento. Não existe investimento em Bitcoin. Isso aqui é muito importante, tá? Para que você não caia em nenhum golpe, em nenhuma pirâmide que tenha por aí. Se alguém te prometer que Bitcoin e para você ter uma renda fixa de tantos por cento ao ano em Bitcoin, ou que você vai receber dividendos de Bitcoin, isso é mentira, isso é golpe. Tá? Não existe investimento em Bitcoin. Bitcoin é reserva de valor. Ele foi criado com esse propósito. A sua principal função é como poupança, ou seja, armazenar, proteger e consolidar valor ao longo do tempo. O Bitcoin ele foi criado com essa proposta, com essa função aqui, correto? Com essa função. Portanto, ele serve para armazenar o seu valor, sua energia monetária ao longo do tempo. Aqui. E não sou eu que estou dizendo isso, tá? Não sou eu que estou falando isso. Esse aqui foi um artigo da própria BlackRock, tá? Que saiu esse ano, esse mês inclusive, em outubro, finalzinho de setembro, comecinho de outubro de 2024, sobre o Bitcoin. Ou seja, a maior gestora de ativos do mundo já reconhece o Bitcoin como uma alternativa ao sistema financeiro atual. E aqui diz: Bitcoin, um único diversificador. Tá? E aqui vocês podem acessar, tá? Só vocês pesquisarem Bitcoin, BlackRock PDF que vocês já acham. E tá aqui, ó. Calma aí, vocês não estão vendo muito bem. Assim, pronto. Vocês já conseguem ver. Bom, o que faz o Bitcoin ser relevante? E olha, não sou eu que estou dizendo isso, é a BlackRock. O que faz o Bitcoin ser relevante? Aqui. E o histórico os desafios persistentes históricos à volta do dinheiro. Então, os problemas que o dinheiro ele sofre e ao longo de vários séculos aí são os seguintes: é o dinheiro tradicional, normal, uma inflação e uma desvalorização dada por um supply não fixo, ou seja, por uma base monetária não fixa, por isso que desvaloriza, dificuldade de se transacionar além entre os países, né, entre fronteiras, e o acesso limitado particular a um país controlado por uma autoridade central. Então, esses são os três problemas aqui que o dinheiro fiduciário tem, o dinheiro tradicional que nós utilizamos no dia a dia hoje. E o que o Bitcoin fez ser possível, né? Como que o Bitcoin consegue resolver tudo isso? Como eu disse, o Bitcoin ele tem um supply, uma reserva máxima de 21 milhões de unidades, que é cortada pela metade a cada 4 anos. Ele permite você transacionar o dinheiro praticamente instantaneamente ao redor do globo, pelo mundo, sem pagar taxa nenhuma. Isso é possível. E ele é o primeiro sistema monetário global open source, né? Open access, ou seja, que ele é aberto. Qualquer pessoa pode ver o código, pode ver as regras do Bitcoin ali. São explícitas. Não é segredo, como, por exemplo, um governo, como um estado, que ele ninguém sabe quais que vão ser as políticas monetárias daqui a 5, 10 anos. É imprevisível. Não, o Bitcoin é totalmente previsível e transparente com as pessoas que o utilizam. Tá? Enfim, esse artigo aqui ele é muito completo, aqui é a valorização do Bitcoin ao longo do tempo. Tá? Ele é realmente muito completo. Aqui os padrões do Bitcoin seguindo o ouro, a linha vermelha do Bitcoin e a amarela o ouro. Então realmente recomendo que vocês leiam esse PDF. Ele é muito bom, muito importante para vocês, tudo bem? Então, voltando aqui ao mapa mental. Como eu disse, não sou eu que estou dizendo isso, é a própria BlackRock que está falando isso. Entretanto, o Bitcoin ele pode ser utilizado para pagamentos do dia a dia em quantidades menores via Lightning, que é uma rede do Bitcoin e de pagamentos instantâneos. Então você consegue enviar valores de Bitcoin em pagamento instantaneamente
sem pagar praticamente taxa nenhuma para qualquer pessoa ao redor do planeta. E isso é simplesmente extraordinário. Mas só que a sua principal função, como eu disse, é servir como reserva de valor, como poupança para armazenar valor ao longo do tempo. Tá? Então, para consolidar esse ponto aqui, em um mundo ideal, em um mundo ideal, as pessoas deixariam de usar a moeda do Leviatã cantilionário, que pode ser impressa infinitamente, e passariam a utilizar o Bitcoin, já que não possui dono e é deflacionário. Não sente inflação. É isso. Além disso, né, de tabela, o Bitcoin ele consegue resolver diversos outros problemas, como, como ele não te julga e nem te discrimina por nenhum motivo, né, como acontece por governos. Ele é totalmente limpo e transparente. Ele é aceito. E qualquer pessoa pode utilizar ele. Você só paga imposto se quiser. Portanto, existem formas de você não pagar imposto com Bitcoin. Você só paga se você quiser. Tá? E ele pode ser comprado e vendido e enviado anonimamente. P2P. Ou seja, já que o Bitcoin ele é descentralizado, é de pessoa para pessoa, peer-to-peer, você pode enviar, comprar e vender de maneira totalmente anônima, sem que ninguém descubra que foi você, entendeu? Te dando aí uma liberdade, né, em relação às suas finanças. E é algo que o Brasil, principalmente, não permite, né, que você envie dinheiro para uma pessoa sem que ninguém saiba, né? Pelo contrário, né? E, inclusive, esse aqui é um ponto que ele é meio controverso, tá? Mas ele é o meio pelo qual você deixa de financiar crimes que o próprio Leviatã incentiva, como esses aqui que estão aparecendo, né, que é o falsa acusação feminista e isso aqui que eu não posso comentar, mas que vocês estão vendo aqui. Então, se você compra Bitcoin, você deixa de financiar esses crimes que o próprio Estado, Leviatã, ele financia, tudo bem? Mas esse aqui é um ponto a mais. Portanto, esse aqui foi o vídeo, tá? Eu espero realmente que você tenha compreendido o básico sobre o que é Bitcoin, sobre como que essa rede funciona, tá? E o vídeo ele ficou bem longo, com mais de 40 minutos aqui, eu tô vendo. Portanto, eu espero que você realmente tenha compreendido que ele é uma reserva de valor, que não existe investimento em Bitcoin, que ele é uma criptomoeda descentralizada, guardada numa blockchain que é segura, imutável, tudo bem? Que é deflacionário, não sofre efeito da inflação, pelo contrário, ele é deflacionário, tudo bem? Tudo isso é muito importante, tá? E se você teve qualquer dúvida, se você tiver qualquer sugestão de vídeo de algum ponto desse conteúdo aqui que eu possa explicar melhor em um outro vídeo, ou que eu possa responder a uma questão sua, deixe aqui nos comentários que eu vou analisar e eu vou responder sua pergunta, ou até mesmo fazer um vídeo só sobre isso, tá? Só deixar aí, tá? E eu quero finalizar esse vídeo com uma seguinte frase. Atenção, tenha atenção. Não confie, verifique. É uma outra frase da rede do Bitcoin, dos Bitcoiners, que o próprio Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, falou. Não confie e verifique. Eu não quero que você confie no que eu estou dizendo. Eu não quero que você deposite toda a sua confiança em mim e que siga as cegas que eu estou falando para você. Pesquise, verifique. Eu te mostrei aqui notícias, dados, fontes embasadas das informações que eu disse nesse vídeo, mas se mesmo assim você não está acreditando, tudo bem. Pesquise, verifique. Não confie em mim ou em qualquer outra pessoa. Tudo bem? Isso aí é para levar para a vida, não é só comigo, tá certo? Então, deixa o like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos que irão vir e deixe seu comentário caso você tenha tido alguma dúvida ou algum tema de algum vídeo que eu possa trazer aqui para vocês, tudo bem? É isso e tchau.